Vamos ver a reportagem agora sobre a situação que aconteceu aqui em Maringá, na divisa entre Maringá e Sarandi, do acidente do final de semana. Um acidente ali no Contorno do Sul, perto da divisa com Sarandi, onde um motociclista foi atingido. O impacto foi tão violento que o motociclista foi arremessado para fora do Contorno do Sul. Foi socorrido com vida, levado para o hospital, mas os ferimentos eram graves, ele não resistiu e acabou falecendo. O motorista causador do acidente fugiu do local da batida e depois ele foi pego por pessoas que seguiram, foram seguindo e dando a dica para a polícia lá em Sarandi, perto da praça lá de patinação em Sarandi. Ele foi preso, levado para a delegacia, autuado em flagrante, estava recolhido, o delegado não arbitrou a fiança e todo o caso assim é repassado à justiça. E tem a audiência de custódia. Na audiência de custódia, claro, tanto a pessoa que está sendo indiciada como os advogados, eles tentam argumentar, pedindo ali, claro, a liberdade do seu cliente. E nas argumentações eles colocaram que o rapaz que causou o acidente, ele tem criança pequena tal, e não poderia ficar preso. O juiz, entendendo, acabou arbitrando uma fiança de R$1.000, que já foi recolhida, e o condutor do veículo que causou o acidente foi colocado em liberdade. No momento que a família ficou sabendo sobre a decisão, claro, ficaram revoltados com a decisão. Porque o entendimento é simples. O motorista que causou o acidente tem criança pequena. Ok, mas aparentemente não estava normal na hora do acidente. Estava autuado. E aí se coloca o outro lado. Mas ele está vivo, tem criança. E o rapaz que morreu? E o rapaz que foi surpreendido, que foi atingido, que foi jogado para o meio do mato, do acidente que foi causado? Entendeu? Aí a revolta foi muito grande. E aí até as pessoas falam assim, qual é o valor de uma vida? R$1.000 foi o valor que foi pago à justiça para conceder a liberdade ao condutor do veículo. Vamos ver a reportagem? Vem comigo. Quem tem mais detalhes, aqui é a audiência de custódia, que não se levanta as informações sobre o inquérito policial. A audiência de custódia é para relatar sobre a situação da abordagem, como foi feito o procedimento na delegacia, se algum policial, por exemplo, ameaçou o rapaz que estava sendo detido e as argumentações dos advogados tentando a liberdade do cliente. Foi o que aconteceu. Vamos ouvir também as pessoas próximas do rapaz que infelizmente perdeu a vida. Vem comigo. Reportagem com você, Evandro. Enquanto a vítima era sepultada, a audiência de custódia colocava na rua o motorista que estaria bêbado e que teria provocado o acidente. Acolho o pedido das partes e concedo liberdade provisória ao autuado. Para os familiares e os amigos, a dor da perda se mistura com a revolta de saber que o responsável pelo acidente foi colocado em liberdade. Chega a dar um nó na garganta. Você é mãe, você sabe? Eu sou mãe, eu sei como que é. E aí depois você vê assim, uma pessoa que você esperava o mínimo que fosse cumprir ali, sentir um pouco mais. Mas não, um nem tinha sido colocado, o outro já estava em liberdade, E não é a primeira vez que, não conheço, não sei, mas dizem que não foi a primeira vez que ele cometeu um crime, um acidente e saiu, tranquilo. A liberdade do motorista Paulo Wellington do Nascimento, de 36 anos, aconteceu após o pagamento de fiança no valor de R$1.000. A defesa alegou que a liberdade era necessária, porque Paulo paga uma pensão de R$1.300 para os 2 filhos e que o suspeito não representa riscos, não possui antecedentes e que pode responder o processo em liberdade. Eu entendo que, uma vez que não houve pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público, não caberia prisão de ofício. Então, a concessão da liberdade provisória sem fiança, Ou arbitrando fiança num valor que ele possa estar recolhendo para poder responder o processo em liberdade. O Ministério Público também foi favorável à medida. Vou reiterar o parecer aí do Ministério Público pela concessão de liberdade mediante recolhimento de fiança. O acidente que tirou a vida de Luiz Henrique, de 22 anos, aconteceu neste último domingo, quando Paulo teria invadido a pista contrária e atingido a vítima. Após a colisão, o condutor fugiu e só foi preso após o pneu da Saveiro estourar, já no centro da cidade de Sarandi.
Luiz foi arremessado a mais de 30 metros e caiu neste barranco, às margens do contorno sul. Horas depois, não resistiu e morreu no Hospital Metropolitano, em Sarandi. Vai passando um filme assim de todo o processo que você viu da mãe gerando filho, do crescimento do filho, o filho indo para a escolinha com as suas filhas e de repente na melhor fase da vida essa separação bruta, né? Uma separação bruta. Todo mundo sabe que o dia a morte vem, mas não desse jeito, não é? Não desse jeito. E para mim é um nó assim, que atravessa na garganta. Eu não sei nem se eu teria palavras para falar certa para quem causou toda essa, né, essa dor, esse sofrimento para toda a família, os amigos, os tios, os primos. É bem doído mesmo. Tá aí uma amiga da família, é como se fosse parente desse rapaz que lamentavelmente perdeu a vida. Falou com a nossa equipe, a família não tem condições, eles não tinham nem sepultado o rapaz, já vinha a decisão do Poder Judiciário que o rapaz que teria causado o acidente já estava em liberdade. Para você saber, até para... Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu queria que vocês entendessem a situação. O rapaz que causou o acidente, aparentemente, ele não estava normal, ok? Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, é um direito dele não fazer o teste do bafômetro. O delegado autuou ele em flagrante, não arbitrou fiança, porque o entendimento dele é que ele ficasse recolhido à disposição do Poder Judiciário. Ali na audiência de custódia... Ô, Fernanda, tem como pegar a parte da audiência de custódia de novo? Que eu queria colocar só para as pessoas entenderem a situação. Porque a audiência de custódia não se investiga a situação do acidente. É interessante falar isso na televisão, por quê? Porque, mas o rapaz ele estava bêbado. Isso não se discute isso numa audiência de custódia. Não se discute se ele bateu na traseira da moto, porque esse aí é o inquérito que vai ser investigado pela polícia. A audiência de custódia é para ser feita uma avaliação sobre a prisão. O delegado ele fez a prisão, a guarda fez a abordagem. E aí, nessa audiência de custódia, onde está o juiz, onde está o promotor do Ministério Público, onde está o advogado de defesa do rapaz e onde está o rapaz também, eles investigam e eles perguntam o quê? Eles perguntam o quê? No momento da abordagem, foi a guarda que te pegou? Tá. Algum guarda te bateu? Algum guarda te xingou? Algum guarda foi mais bruto com você? Na delegacia, eu só estou explicando para vocês terem uma noção do que é audiência de custódia. Na delegacia, algum investigador xingou você? O escrivão, na hora de te ouvir, ele falou alguma coisa? O delegado te deu algum safanão? Te agrediu alguma coisa? Não. Eles avaliam a prisão. Eles avaliam o flagrante. Por isso tem audiência de custódia. E aqui na audiência de custódia, onde participou o advogado Dr. Emerson, o juiz, o promotor, eles apuram o seguinte: ok, a prisão foi legal? Foi legal. O promotor, ele vai pedir a prisão preventiva para manter o rapaz preso? O Ministério Público informou que não. O advogado pediu para que ele fosse colocado em liberdade sem pagamento de fiança, porque ele paga uma pensão e ele tem que sustentar a família e ainda pagar a pensão. Aí o Ministério Público, eu vou colocar para você ver, fala assim, não, então arbitra uma fiança, o valor de R$1.000. Foi recolhido e ele recolhendo esse valor, ele tem a liberdade, não pode sair da comarca, tem um monte de atribuições que ele não pode deixar. Mas isso é a lei, só para vocês entenderem, é a lei. Vou colocar a parte da audiência de custódia para vocês ouvir e eu vou fazer uma pergunta simples. Para você que está me assistindo, que viu a situação, você acha que essas leis têm que mudar? É simples. Você fala assim, não, essa lei não precisa mudar não, é desse jeito mesmo e a justiça tem que continuar cumprindo essa lei. Você fala, não, Salsicha, quem mata uma pessoa num acidente de trânsito, ou no tiro, ou na faca, não sei o quê, tem que ficar preso até o julgamento. Aí você manda um não.
Mas antes eu quero que você ouça a audiência de custódia que foi feita ontem de novo. A audiência foi feita no momento em que o rapaz da moto estava sendo sepultado no cemitério. Vamos ouvir a audiência de custódia novamente. O Ministério Público se manifestou pela concessão de liberdade mediante fiança. A defesa requereu a liberdade sem fiança ou vírgula, com que o valor arbitrado seja razoável, haja vista que o autuado tem 2 filhos e ajuda no sustento dos mesmos. Ponto. Daí na minha licença faz assim, diante do exposto, acolho o pedido das partes no sentido de acolho o pedido das partes e concedo liberdade provisória ao autuado mediante as seguintes condições: comparecer em juízo sempre que intimado, não se ausentar da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial, e a letra C, pagar fiança no valor de R$1.000, tá?